não foi o momento que o pai e a mãe dela morreu. E aqui na história vai falar que ela era menina órfã. Órfã de pai, órfã de mãe. E ali, de costume, daquele tempo, quando o pai e a mãe morriam, o primo mais velho fazia o papel de pai e de mãe na vida de alguém. Então, como Radassa ali, ela perde o seu pai, perde a sua mãe e não tem irmãos, o seu primo Mardoqueu prega ela para cuidar dela. E a história vai nos dizer, vai nos relatar que existia um rei por nome Assuero naquele lugar, que ele estava dando um grande banquete, porque tinha vencido a guerra. E ele queria mostrar para todos o quão grande era o seu reino. E ali ele está fazendo o banquete, mostrando todas as belezas do teu reino. E no momento ele vai e chama a rainha por nome Vasti para se colocar à frente daqueles reis, para mostrar a beleza a qual ele possuía. E quando o rei Assuero ali, ele chama Vasti, Vasti estava numa outra parte do palácio também dando um banquete para as mulheres daquele lugar. E Vasti ali, ela nega o chamado do rei. E no decorrer da história nós vamos ver que então o rei, depois do banquete, ele foi conversar com as pessoas que davam diretrizes para ele. E ele vai falar, e os homens falam para ele: é bom que você tire ela, porque não vai parecer bem aos olhos do povo. Se você chamou e ela não veio até você, as outras mulheres poderão fazer a mesma coisa que a rainha. E para que não venha nada sobre a vida dos homens, é preciso que você tire o posto de Vasti e coloque outra no seu lugar. E ali então o rei Assuero, ele vai e ele faz o que foi pedido. Ele envia então um decreto falando sobre para as mulheres daquele reino, para que ele estava escolhendo uma nova rainha para pôr no lugar de Vasti. E aí então Mardoqueu escuta aquilo que foi falado e ele olha para Esther. Esther era uma mulher bonita, era uma jovem bonita. E então ele fala para ela que ela participaria daquele momento. Então ele leva Esther ao palácio para participar. É como se fosse nos dias de hoje, quando vai escolher uma Miss Brasil, Miss não sei o que, Miss Minas. Então ali, Esther é levada ao palácio, junto com tantas outras mulheres, porque o rei, ele queria mulheres lindas, virgens, para se tornar uma rainha. E quando eu comecei a ler essa parte da Bíblia, o Senhor me saltou aos olhos. E Ele me falou: Daiane, não pense você que Esther era a única mulher linda daquele lugar. Era tantas mulheres com belezas diferentes. A única coisa, Daiane, que brilhou mais em Esther foi porque a minha graça estava sobre ela. O meu favor estava sobre ela. Eram muitas mulheres lindas, perfeitas. Só que Esther, ela acha graças, primeiramente aos olhos de Hegai, que era um dos que escolhia as mulheres. E Esther ali então, ela é escolhida e já foi passada pela primeira fase, que era de ser escolhida, no meio de tantas outras mulheres que ali estavam. E o Senhor, quando eu estava nessa parte, o Senhor falou assim: Daiane, existem tantas pessoas na minha casa que
que se acha autossuficiente, acha que já alcançou um lugar bom em mim. Só que o Senhor tem algo tão grande para pôr em nossas mãos, que o lugar que você está neste momento, agora, vivendo, seja ele momentos de tribulação, momentos de alegria, é o momento que o Senhor quer que você esteja. E aqui Esther, ela vai passar por 1 ano de tratamento. Porque antes de se achegar à frente do rei, Esther precisa passar por 1 ano de tratamento. Todas as mulheres ali, qual foram escolhidas, ela precisava passar por 1 ano de tratamento. E ali ela fica este ano inteiro sendo tratada. E assim é o Senhor na nossa vida. Eu olho para mim quando eu comecei a servir ao Senhor. Tinha tantas coisas em mim que não agradavam ao Senhor. E ainda não estou perfeita. É todo dia, olha no espelho e vê, precisa melhorar. Tem coisas aí que não agrada ao Senhor e precisa ser arrancado. Assim foi o que aconteceu com essas mulheres. Eram mulheres de tantos lugares, pastor Marcelo. Às vezes mulheres com feridas, às vezes mulheres com tantas coisas, ou até mesmo com uma fala diferente que o rei não gostava. E ali no decorrer deste 1 ano, era ela se preparando, qual o jeito certo de falar com o rei, qual o jeito certo de me colocar à frente do rei, qual veste certa usar para me encontrar com o rei. E ela passa por este 1 ano de preparo com o Senhor. E Esther, uma menina, levada para aquele lugar, longe da tua terra, sem pai, sem mãe, agora está dentro de um reino. Às vezes, Rafa, ela nem ali queria estar. Só que o primo dela falou, você vai. E ela, por ser uma mulher obediente, ela obedece à voz de Mardoqueu. E ela adentra aquele lugar. E Esther então está ali. E uma das coisas que eu aprendo com o Senhor é que haverá momentos da nossa vida que não é a nossa escolha. Nunca será a nossa escolha. Nunca será o seu desejo. Sabe por quê? Existe lá na frente uma multidão que precisa do seu posicionamento hoje. E sabe por que o Senhor ele não mostra o processo para Esther? Porque se ele mostrasse, olha Esther, você vai perder o seu pai, você vai perder a sua mãe, você vai sair da sua terra e eu te colocarei em um lugar, ela provavelmente não aceitaria. E é assim na nossa vida. O Senhor, Ele nos dá um propósito, um projeto, mas Ele não vai nos mostrar o percurso que nós vamos ter que correr. Porque se o Senhor, Ele mostrar, a gente não vai. Eu estou ministrando aqui nessa noite para pessoas que às vezes perdeu o seu casamento, que às vezes perdeu o seu filho, que às vezes está aqui hoje enfermo, e se o Senhor mostrasse para você o processo, você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Mas o projeto, os propósitos do Senhor são tão grandes, são tão maravilhosos. E sabe o que mais me alegra? É que um Deus que tem um propósito tão grande, Ele escolheu nós tão pequeno. Ele nos escolheu, nós tão falhos. Sabe? Uma das coisas que eu questionei, que eu falava para o Senhor, Senhor, mas eu? Por que eu, Senhor?
E sabe uma coisa? A coisa que eu mais amo do Senhor é quando o Senhor ele vem e me dá uma lapada. Eu sou daquelas mulheres de antigamente que a palavra vinha com chicote. Sabe quando você vê o próprio pai cuidando de você, mesmo nas lapadas, Rafa, da vida? O próprio Cristo dizendo: ei filha, levanta, sacode a poeira. Eu lembro quando o Senhor começou, quando eu comecei a cantar aqui nesta igreja. Eu cantava de costa para a igreja. Não lembro se Neta era dessa época. Cantava de costa, de tanta vergonha que eu tinha. Só que aqui, Rafa, queimava um coração que dizia: Senhor, eu estou com vergonha, mas eu vou com vergonha mesmo. Eu estou com medo, Senhor, mas eu vou com medo mesmo. Porque o que eu carrego não é só sobre mim, é sobre um povo que está lá fora, me esperando posicionada no lugar que o Senhor quer que eu esteja. E como eu tenho bronca de quando eu chego perto de crentes, Rafa, que está anos e anos servindo ao Senhor e fica sentado lambendo as suas feridas, dizendo: coitadinha de mim, coitado de mim, olha a situação que eu estou, olha o que eu estou vivendo. Daiane, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu estou passando. Ei, irmão, tudo que você está passando, tudo que você vai passar, o nosso Senhor já passou. Ele já passou. E se Ele passou, quem somos nós para não passar? Se o próprio Cristo já passou por tudo, quem é você para se achar o coitadinho? Quem é você para olhar e dizer: ah, Senhor, mas eu... E assim foi a lapada que Deus me deu. Quando eu falei para Ele: Senhor, mas eu não sou ninguém. Aí Jesus olhou para mim: Daiane, você não é ninguém mesmo. Daiane, você não pode mesmo. Daiane, você é uma pecadora mesmo. Mas graças a Deus que Ele nos escolheu para ser o carregador do propósito dEle nesta terra. Só que existe uma diferença para você viver este propósito. É você verdadeiramente se colocar no lugar que o Senhor quer. Esther ali, com medo mesmo, ela foi. Às vezes nós não sabemos, mas ali dentro do palácio, as pessoas falando para ela: ah, Esther, eu acho que o rei não vai te escolher não, hein? Olha, Esther, eu acho que isso daqui o rei não vai gostar não. Mas só que quem caminha debaixo de um propósito do Senhor, ele não se preocupa com o que as pessoas falam. Ele não se preocupa se o A está falando, se o B está falando. Os olhos daquele que o Senhor escolheu seguem fixos no trono do Senhor, na vontade do Senhor. Então Esther ali, ela caminha e permanece no propósito. Passa o ano, e aí a Bíblia vai nos falar que ela vai ter com um rei. E o rei se apaixona por Esther. Quantas pessoas, quantas mulheres passaram antes de Esther. Mas a Bíblia nos fala: o rei amou Esther. E mais uma vez eu quero enfatizar isso. Não tem nada a ver com beleza. Não tem nada a ver porque Esther era uma mulher linda, não. A única coisa que tem a ver é porque o Senhor tinha um propósito. O Senhor desejava salvar aquele povo. Esther só se colocou no lugar certo.
Ela apenas olhou e disse: eis-me aqui. Então a Bíblia ela vai nos falar que Esther ali então é colocado a coroa sobre a sua cabeça. E a Bíblia vai falar que o rei não chama Esther por 30 dias. Então Mardoqueu lá do lado de fora, ele escuta que Amã está tramando contra o povo. E ele manda avisar Esther: Esther, Amã está tramando, está querendo acabar com o povo. Ele está querendo destruir o povo, Esther. E aí vai para a parte de Esther, que fala: quem sabe não foi para este tempo. E essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Quem sabe não foi para este tempo. Daiane, mas a minha família é uma família disfuncional. Quem sabe não foi para este tempo. Daiane, mas o meu marido me abandonou. Quem sabe não foi para este tempo. Daiane, mas eu fui rejeitada pelo meu pai e pela minha mãe. Mas quem sabe não foi para este tempo. Daiane, eu estou com uma doença que os médicos falaram que acabou. Ei, mas quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te chamou. Se levante, Esther, se posiciona no lugar o qual o Senhor te chamou. E eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, eu no meu quarto, lambendo minhas feridas: Senhor, olha, aconteceu aquilo, Pai. Senhor, olha, eu vim de uma família, Pai, que eu não tive afeto da minha mãe, não tive afeto do meu pai. Pelo contrário, parecia que eu era a mulher da casa. Eu tinha que lavar, eu tinha que passar, tinha que acender fogão de lenha 4 horas da manhã para fazer marmita para o meu pai trabalhar. E eu ali, lambendo as minhas feridas. Senhor, sabe, Deus, também aconteceu algo na minha vida, Senhor, que um homem, Senhor Jesus, quis deturpar a minha infância, e eu aqui lambendo minhas feridas. E o Senhor olhou para mim e falou: quem sabe não foi para este tempo que eu te chamei. Senhor, mas eu não estou enquadrada naquilo que eu acho que é perfeito. E o Senhor está dizendo: quem sabe não foi para este tempo disfuncional mesmo, sem a palavra do Senhor, sem ter eloquência em pregar. Quem sabe não foi para este tempo mesmo. Vem e faça aquilo qual o Senhor te chamou para fazer. Daiane, mas eu não sei se eu nasci para pregar. Pode não ter nascido para pregar, mas quando eu chego neste culto, eu recebo um abraço ali na porta que ninguém mais dá. É um banheiro que você lava que ninguém mais lava. A obra do Senhor, ela tem os seus departamentos. Você não precisa só pregar, você não precisa só cantar. Às vezes você é tão usada, sentada aí quando acaba o culto e você senta para conversar com alguém, e aquela pessoa começa a falar da sua vida, e sem você perceber, você já é usada pelo Senhor. Sabe qual que é o problema? É que nós esperamos estar prontos, e prontos nós nunca estaremos. Sabe qual que é o problema? A gente está esperando ficar pronto. Que eu quero falar assim, que eu quero pregar assim. Você nunca vai estar pronto. Sabe qual que é o mandado de Deus para nós nessa noite? Vem tropeçando nas palavras mesmo. Sabe aquele medo que quando alguém fala para você: ei, eu vou te dar uma oportunidade, você nem dorme. Gente, faz tempo que eu não estou dormindo. Mas a gente está ali, seguindo. Por quê? Porque não é sobre nós.
é sobre Ele. E se Ele tem uma nação, se Ele tem um povo para resgatar, o nosso dever como cristão é nos colocar no lugar que Ele quer. E uma das coisas é que normalmente o Senhor, Ele escolhe os improváveis para viver o propósito dele. Eu estou pregando aqui para homens que estavam lá no mundo usando droga. Eu estou pregando para homens que estavam presos. Eu estou pregando para mulheres que têm uma vida que, se ela for sentar para contar para você o que aconteceu na infância dela, você fala para ela: minha irmã, como que você conseguiu? É aquele negócio. O Senhor, Ele não vai mostrar o projeto. Enquanto você está andando, o Senhor, Ele não vai mostrar o que vai te acontecer. Porque senão você desiste. E o Senhor, Ele escolhe sempre quem não dá nada, quem não é nada. Um dia eu escutei de um pastor: o Senhor me procurava quando ninguém estava dando falta de mim. O Espírito Santo, Ele foi até mim quando ninguém estava nem aí aonde eu estava. Mas Ele olhou e falou: ei, eu vou usar, eu vou fazer, eu vou transformar. E Mardoqueu, então, ele descobre a trama de Esther, a trama de Amã contra o povo. E ele vai falar para Esther do acontecido. E eu quero gastar tempo nessa parte, que foi a parte que o Senhor mais ministrou ao meu coração. Quando ele fala para Esther: quem sabe não foi para este tempo. É como se o Espírito Santo chegasse como Mardoqueu e desse um chacoalhão em Esther. Porque nós sabemos que um ano passa e Esther está ali toda sendo paparicada. E passa óleo, passa mirra. E no decorrer, o tempo passa. E às vezes Esther pode ter perdido o propósito dela estar ali. E o Senhor nessa noite, Ele há de levantar Mardoqueu sobre a sua vida para te dar um chacoalhão e te colocar de novo posicionada no propósito que Deus tem para você. Hoje, quando eu estava orando, eu falava: Senhor, o Senhor sabe as Esther que tem naquele lugar. Então levanta, Senhor, Mardoqueus naquele lugar, Senhor, para chacoalhar Esther e colocar ela no propósito do Senhor. E hoje eu venho aqui nessa noite como profetisa do Senhor te dizer: ei, volte para o lugar que o Senhor te chamou para estar. Você sabe qual foi o chamado do Senhor. E eu estou aqui nessa noite para te chacoalhar. Volte na posição que o Senhor quer que você esteja. Volte na posição. Imagina se ali, Rafa, ela pega e larga tudo e vai embora. Diana, o povo ia morrer? Não ia. Porque a Bíblia fala que o Senhor cuida do seu povo. Se Esther ali ela fugisse, outra mulher o Senhor levantaria no lugar. Sabe o que eu vejo aqui? É que às vezes a gente olha e fala: ah, e se eu não cantar no louvor, não vai acontecer. Ai, se eu não pregar, ai, se eu não ir. Ei, se você não for, tem muitos, que faz no seu lugar. Só que também tem uma coisa: se Deus tem um propósito sobre a tua vida, ei, não queira você não cumprir o propósito do Senhor. Cumpra, faça o que o Senhor deseja sobre a sua vida.
E aqui Esther, ela chega a Mardoqueu e ela fala para Mardoqueu: olha, então vamos orar 3 dias e 3 noites. Aqui Mardoqueu, ele dá um chacoalhão em Esther. E parece, Cris, que eu vejo ele falando assim para ela: ei, Esther, deixa só eu te lembrar de onde Deus te tirou. Sabe por quê, Esther? Coroa sem propósito é apenas bijuteria. Vestes reais sem propósito é trapo. Sabe, Esther, muralha do palácio sem o propósito que Deus te chamou são escombros, são entulhos. Então cumpra, Esther, o propósito do Senhor. Cumpra o propósito do Senhor. Propósito, Rafa, sem posicionamento é apenas uma possibilidade. O propósito, sem você estar posicionado, ele é apenas uma possibilidade. E se? E será que vai? Tudo depende de você. Sabe aquele seu marido que não vem para a casa do Senhor? É um posicionamento seu. Sabe aquela família que ainda não se achegou? É um posicionamento seu. Uma vez eu fui num chá de mulheres e a irmã estava pregando, ela falou assim: sabe aquele marido, Daiane, que você deseja? É você que faz ele um homem de Deus. Então às vezes a gente olha para o nosso marido e fala: nossa, acho que Deus não vai fazer nada ali não, hein, Senhor? O poder está nas suas mãos. Porque você serve um Deus que já te deu o propósito, já te deu a promessa. É só você se posicionar. É só se posicionar. Então Esther ali, ela vai e ela fala para Mardoqueu: vamos fazer 3 dias e 3 noites de oração e eu me colocarei diante do rei. Se perecer, pereci. Se morrer, morri. E ali eles vão orar. E quando eu estava na minha casa, neste momento da palavra, a minha cabeça voa, gente, quando eu estou lendo. Não era assim não, viu? Mas hoje ela voa. E eu ali lendo, e aí começou a vir a minha cabeça como se ela virasse ali, colocasse as mulheres: olha, se ajoelhe, vamos orar, existe um propósito e eu preciso cumprir. E ela ali dobra o seu joelho e começa: Deus, olho para mim e questiono porque olhou do céu para mim e me escolheu, tão incomum e imperfeita como sou. Deus, mesmo que eu tente, nunca vou te merecer. Nada que eu faça para ti vai te surpreender. E mesmo assim te inclinas para receber. E ela lá: por isso adoro, mesmo falha ilimitada, te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro, até o dia em que serei como tu és. E ela segue ali orando e pedindo ao Senhor: Senhor, existe, Senhor, um decreto de morte, mas eu me coloco na posição. Então passa os 3 dias e Esther, ela se veste com as vestes reais e ela vai ao encontro do rei. E aqui, Delto, o Senhor falava para mim: Daiane, como que Esther está dentro de um palácio, perto do rei, e ela ficou 3 dias sem ter ao encontro com o rei. E assim somos nós aqui na casa do Senhor, ou no nosso particular, na nossa casa. Nós temos Ele,
sabemos o caminho para falar com Ele, mas às vezes passamos dias e dias sem ir ao encontro dEle. E Esther ali 30 dias sem ir ter com o rei. Por quê? Existia um decreto. Só podia ir se o rei chamasse. E aquele que fosse sem o rei chamar, sem estender se o rei não estendesse o cetro, ele morreria. E Esther vai mesmo assim. Ela se coloca ali na frente do rei. E o rei então estende o cetro sobre ela. Eu venho te dizer nessa noite, não tenha medo de viver o que o Senhor falou para você. Se posiciona nessa noite. O cetro do Senhor já está estendido sobre você, sobre a sua casa. Não tenha medo. Se Ele falou para você ir, vai, veste as suas vestes reais e vai ao encontro do noivo e cumpra o propósito que o Senhor tem sobre a sua vida. Sabe, nós vivemos muito saudosista. Por que, Senhor, que antes você fazia? Por que, Senhor, que antes os louvores parecem que era diferente? Por que, Senhor, que antes as pessoas eram curadas? Ei, o rei permanece no palácio. Sabe por que não acontece? É porque você, Esther, passou tantos anos aí sendo paparicada, que você já não tem mais vontade de estar com o rei. Você já viveu tanto com o Senhor, que hoje o que você viveu já te basta. Mas o Senhor está nos despertando nessa noite, dizendo: ei, eu tenho muito mais para mostrar a vocês. Eu tenho muito mais para revelar a vocês. E Esther ali então, o rei estende o cetro sobre ela. E ele fala para ela: pede, metade do meu reino te darei. E ela fala que queria marcar um banquete. E quem sabe da história, passa, ela faz o primeiro banquete, depois passa, ela faz o segundo banquete. E Amã, que estava tramando contra o povo de Deus, ele é morto na forca que ele fez para o povo do Senhor. E aqui eu já parto para o final da minha palavra. Existe um decreto sobre a tua família. Existe um decreto sobre a tua vida. Mas tudo pode mudar se você nessa noite se posicionar no lugar que o Senhor quer. Se você saiu deste caminho por algumas coisas que lhe aconteceram, ou o homem te feriu, ou você passou por um momento difícil e você saiu do caminho, o rei te chama nessa noite: ei, Esther, se posiciona, porque eu tenho o poder de destruir todos os decretos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. A gente vive como se a gente servisse um Deus pequeno que cabe numa caixa. Mas o nosso Deus, Ele ainda é grande. O nosso Deus, Ele ainda é poderoso. Sabe o que difere os povos antigos com os povos de hoje? É que nós não estamos posicionados dentro do templo. Nós não estamos posicionados. E existem pessoas aqui que eu sinto o Pai gritando: ei, se posiciona, filha. Ah, Senhor, mas aquele meu marido, o decreto, Pai. Ei, filha, se posiciona, filha. Ei, Senhor, mas aquele meu filho está lá nas drogas. Ei, se posicione. Se posiciona e vai. Eu passei por um tempo difícil. Mas uma das coisas que eu nunca deixei, Rafa, é de estar posicionada no lugar que o Senhor quer que eu esteja. Eu falo para o Senhor: Senhor, eu vou perebenta mesmo, eu vou destruída mesmo, eu vou, Senhor, mas eu vou estar posicionada no lugar que o Senhor quer.
O Senhor, Ele tem coroas para Esther nessa noite. O Senhor tem vida abundante para pessoas nessa noite. Só que Ele fala: se posiciona, Esther. Se posiciona. E quando Esther ela se posiciona, o povo é livre, Rafa. Uma história que começou lá atrás, com uma menina que foi presa também para a Pérsia junto com os judeus. E agora habita no palácio. E o povo a qual o Senhor deu para ela está nas mãos dela. Tudo depende da atitude que você vai tomar. Tudo depende do passo que você vai dar diante do Senhor. E mais para frente, o Senhor tem coroa sobre a sua vida. O Senhor vai pegar o decreto de morte e vai colocar nas suas mãos. E vai te falar: ei filha, é teu povo. Esse povo é teu. O Senhor, Ele tem coisas novas para nós. O Senhor, Ele tem abundância para nós. E quando eu falo de abundância, não falo de bens materiais. Porque hoje nós já corremos tanto atrás disso. Eu estou falando de presença do Senhor. O Senhor, Ele tem coisas novas. E a minha oração no meu quarto é: Senhor, eu quero viver coisas novas com o Senhor. Sei, Senhor Jesus, que caminhei até aqui, tive experiências com o Senhor, mas eu sei que eu ando com Deus que vai em novidades de vida, e eu quero viver novidades de vida. Viva nessa noite novidades do Senhor. O Senhor está com o cetro estendido sobre você, Esther. E você vai ver os seus sendo salvos. Não vão morrer, não vai perecer, porque você nessa noite está se posicionando no chamado que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se coloque em pé. O ministério de louvor pode vir. Oh Deus. Feche os seus olhos e comece a trazer aí, na sua memória, quando foi que você deixou de acreditar? Quando foi que você parou de ter certeza que o Senhor é a favor da sua família?